Olá pessoal, boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinar Bra Software. Meu nome é Luiz Fabiano, sou responsável pelo Bra Software Academy, nossa área de capacitação e trilhas de aprendizagens. Aqui, pessoal, em nome da Bra Software, dou as boas-vindas a todos, é um prazer ter vocês com a gente mais uma vez. Eu sei que muitos já conhecem, já nos seguem, mas fica aqui o convite para que vocês nos sigam nas nossas redes sociais, tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Nós sempre divulgamos novidades, novas lives, então é mais um canal para vocês acompanharem aqui as novidades da Bra Software, ok? Bem, também eu gosto de deixar o recado de que essa live está sendo gravada, vai ficar à disposição de vocês ao final, e o nosso chat, pessoal, já está à disposição, fiquem à vontade em interagirem com a gente. Nós temos um time de especialistas aqui interagindo, fazendo a curadoria do nosso chat. Então, um momento é importante para que vocês tirem as dúvidas que nós vamos respondendo aqui ao longo da apresentação, ok? Bom, pessoal, sem mais delongas, hoje estamos aqui para trazer uma novidade interessante, muito importante para vocês. Nós fizemos muitos webinars o ano passado e o início do ano, falando do Microsoft Copilot. E hoje nós temos algumas dicas interessantes, pessoal, muito quente, mas eu não vou trazer nenhum spoiler, não. Já estou vendo aqui o Danilo Vieira. O Danilo é o nosso responsável pela área de Modern Work, envolvendo o Microsoft 365 e as novidades do Copilot. Danilo, boa tarde, prazer ter você aqui com a gente mais uma vez. Passo aqui o palco virtual para você compartilhar com a gente tantas novidades que você tem aqui, que acabaram de sair do forno, Danilo. Excelente evento. Obrigado, Fabi. Prazer imenso estar aqui novamente, mais um ano, agora como líder de Modern Work Security, trazendo essa novidade do Copilot para o 365, assunto quentíssimo, como o Fabi mencionou, no mercado, está trazendo, o Microsoft vem mudando, vem buscando novidade dia após dia, então venho com todo orgulho aí trazer mais uma novidade, mais uma tendência do mercado, inteligência artificial. Lembrando também, dentro aqui da Bra Software em si, a gente tem uma caixa especializada para tratar todo esse mundo de inteligência artificial com o Reinaldo Roxo, mas hoje especificadamente vou falar do Copilot para o 365, tá? A Microsoft lançou ano passado o anúncio formal do Copilot para o 365, lá em março de 2023, foi apresentada essa inteligência artificial de uma maneira de fazer as coisas muito mais simples. A Microsoft vem numa tendência de trazer essa inteligência artificial como um assistente para o seu dia a dia de trabalho. Então, ela vem com um conceito muito crucial para turbinar o negócio do cliente, para turbinar o seu dia a dia de trabalho, facilitando dentro da suíte do Office, tá? Então, ela é uma inteligência artificial totalmente voltada para a suíte de produtividade, Teams, Outlook, PowerPoint, entre outros recursos que a gente vai falar um pouquinho mais aqui nessa live. Um conceito totalmente interessante que eu vejo do Copilot em si é a linguagem de conceito que ele traz, tá? Ele vem trazendo com a constante evolução dentro das testes que a Microsoft colocou dentro do mercado, que ele conseguiu evoluir durante o ano de 2023 até sair agora 2024 de um jeito muito mais livre, muito mais abundante. Então ela vem trazendo com linguagem de modelos modernos para ser utilizado, combinado com Microsoft Graph, que é onde você tem todos os bancos de dados do seu dia a dia, da suíte do Office em si. Então, calendário, e-mail, bate-papo, documentos, reuniões, entre outros recursos dos próprios aplicativos do 365. Então, o Copilot ele vem trazendo aí esse conceito junto com a inteligência artificial na internet para trazer e transformar o seu dia a dia de trabalho, transformar tudo isso numa ferramenta muito voltada para o desbloqueio da produtividade. Então, ele tem toda essa parte aí de linguagem moderna, o Microsoft Graph, que são seus próprios dados, não são dados da internet em si, os aplicativos do Office, junto com
o banco de dados, porque tem ali a parte de chat, parte de desenvolvimento em si de informações, então ele vai pegar algumas coisinhas ali. Vou falar um pouco mais também na parte de segurança do Copilot em si, mas ele traz tudo isso para uma ferramenta totalmente poderosa dentro do mercado para aumentar a produtividade. Então, o Copilot para o 365 não é só uma maneira de você fazer melhor as coisas, mas uma forma totalmente nova de trabalhar. Você começa a trabalhar, ter mais produtividades de uma forma mais integrada dentro do 365, de outras maneiras muito mais simples de você lidar com o seu dia a dia. Tá? Então, o acesso ao seu negócio, ao conteúdo que o Copilot precisa em si, ele é separado por algumas etapas, tá? Primeiramente, o Copilot ele usa o seu contexto comercial, que é os conteúdos do seu próprio locatário. Aqui eu posso falar um pouco mais de segurança, tá? Porque falar do seu conteúdo em si, dos seus dados da empresa, é algo totalmente relevante, tá? Então é algo que a gente tem que tratar de forma segura, de forma personalizada para cada usuário. E o Copilot ele vem numa tendência de isolamento lógico, tá? Onde cada cliente ele tem um acesso dos seus dados do seu locatário, tá? Que é os dados que você tem ali, como eu bem mencionei, do Graph. Ele vai tratar calendário, os dados do seu Outlook, dados de chat em si, para otimizar o seu dia a dia. Então, esses dados são isolados dentro do seu tenant e eles são compartilhados somente dentro do seu tenant, com os usuários que têm o permissionamento devido para compartilhar esses dados. Então, não é que esses dados, dentro de uma inteligência artificial, vai ficar vazado, que qualquer pessoa vai ter acesso. Jamais. A Microsoft, ela trata os dados de todos os clientes de forma segura e de forma correta dentro do mercado, trazendo essa segurança para o dia a dia da empresa em si. Então, os dados são isolados dentro do tenant e ele vai entrar dentro da questão de permissionamento e autorização que está configurado dentro do Microsoft Entra ID. Mesmo no Office 365 E3 ou E5 ou no Business Standard, você tem a configuração do seu AD ali dentro do seu perfil de utilização do 365, então ele vai utilizar toda essa autorização e controle de acesso baseado nas funções de cada usuário. Se o usuário tem o permissionamento ou não de utilização dos recursos, ou qualquer coisa do tipo que você tem configurado dentro do seu tenant. Ele vai ser o mandatório da utilização de todos os seus dados dentro da empresa, tá? A Microsoft, então, utiliza de forma rigorosa e segura toda essa triagem de dados para te trazer um conceito dentro do Copilot totalmente inovador, totalmente novo para o seu dia a dia de trabalho, usando as tecnologias de criptografia que já existe dentro do licenciamento, como, por exemplo, no Microsoft 365 E3, que tem um BitLocker, que faz a criptografia de arquivos. Então, tudo vai entrar dentro desse contexto de segurança, de utilização dos dados da empresa para trazer algo seguro, um ambiente saudável para todas as empresas utilizarem o Copilot de forma inovadora, utilizando seus dados, utilizando a inteligência artificial ali por trás dos recursos dos aplicativos do Office de forma totalmente segura. E nós, como parceiros de tecnologia de soluções da Microsoft com vocês, clientes, a gente tem todo esse processo, toda essa jornada de adoção para vocês preparar o ambiente de forma segura para a utilização dessa ferramenta, tá? Então, vou contratar essa ferramenta, ela já vai começar a funcionar totalmente aberta dentro do meu tenant, os dados, garantia, estrutura, tudo. Não fique preocupado com essa questão. A gente está aqui, Brasoftware, Danilo, Roxo, toda a equipe de MW, toda a sintonia que a gente tem aqui das equipes dentro da Brasoftware para garantir que você tenha um ambiente totalmente sustentável e pronto para garantir que os dados e sua estrutura esteja segura, principalmente, e totalmente consolidada para ter a utilização dentro do Copilot de forma
muito mais suave, muito mais tranquila dentro da estrutura de cada empresa. Cada empresa é diferente, então cada empresa é tratada aí de forma diferente, cada empresa a gente vai tratar de forma específica, de forma diferente, porque cada uma tem seu conceito de utilização dos dados, cada cenário é um cenário diferente e a gente está aqui para ajudar vocês a tratar todos esses dados, todos esses cenários de forma bem abrasiva, tá? Então, contem principalmente com a gente para essa jornada de preparação do ambiente de vocês para a segurança e para a utilização do Copilot dentro do 365, tá? E dentro do segundo ponto, os aplicativos que o Copilot é incorporado. Ele vai ser incorporado aí dentro de milhões de funcionalidades, tá? Principalmente deixando vocês muito mais criativos para utilizar o Word para formular um texto, um trabalho especificadamente. Eu estava fazendo alguns testes em alguns ambientes do Copilot em si. Provavelmente para frente aí tanto a equipe de Modern Work quanto o Reinaldo Roxo também vai ter um ambiente para fazer demonstrações para vocês, que eu acho que é extremamente importante. Nesse momento a gente está mais aqui nos PPT, tá? Mas quem sabe aí mais para frente trazer um ambiente de demonstração da ferramenta funcionando, mas um conceito que eu achei muito interessante do Copilot sendo utilizado ali pelo Word é que você pode colocar, pô, eu quero um trabalho sobre tubarões. Ele vai fazer um resumo de todas as espécies de tubarão que existe, qual que é as existentes no Brasil, nos mares brasileiros. Então, ele vai trazer um contexto muito interessante, que ele vai te deixar muito mais criativo. Você vai passar a revisar um texto ali que a própria inteligência artificial coletou esses dados da internet para trazer um trabalho consolidado para você. Então, ele vai te deixar muito mais produtivo para o seu dia a dia também. Vai te deixar muito mais analítico na questão do Excel. O Excel você vai começar a tratar os dados muito mais analíticos do que fazer uma criação de dashboard dentro de um Excel, criação de uma planilha, PROC-V, essas coisas. Você pode pedir para a própria inteligência artificial do Copilot executar esses comandos e você trabalhar mais na parte analítica desses dados. Deixar vocês muito mais expressivos dentro do PowerPoint. Deixar que o próprio Copilot crie as apresentações, o modelo que você precisa que aquilo ali seja elaborado, e você vai mais na questão de expressão do que aquilo ali tem que trazer de contexto para vocês. Nenhuma apresentação vai sair 100% pronta, ou um texto dentro do Word vai sair 100% pronto. Vai precisar da análise humana atrás do Copilot para trabalhar os dados em si, deixar os dados muito mais analítico. Então, o Copilot, principalmente, ele não vem para tomar o emprego da pessoa, mas deixar a pessoa muito mais analítica na função que ela exerce em si, deixar muito mais produtiva. Então, aqui a gente entra com o conceito, principalmente, da evolução da tecnologia, mas também trazendo a evolução da pessoa em si, que a pessoa vai ser muito mais produtiva, muito mais analítica, utilizando o Copilot 365 no seu dia a dia de trabalho. Deixar muito mais produtivo na parte de e-mails, numa análise de e-mail, trazer um contexto geral de uma thread de e-mail, um histórico do que aquilo está acontecendo, se tem outras tratativas rolando. Então, que estão desprendidas em outras threads de e-mail. Então, o Copilot ele vai trazer muito mais produtividade dentro do Outlook e muita mais colaboração entre os usuários dentro do Teams. Trazer um resumo de uma reunião, pô, ter essa live aqui gravada, ou ter uma reunião gravada, depois você ter todo um resumo por tópicos com o Copilot, é muito mais expressivo, muito mais fácil, deixa o dia a dia muito mais simples. Mas não é só nessa suíte dos aplicativos que o Copilot vai estar funcionando. O Copilot vai estar funcionando também no OneNote, no Microsoft Loop. Então, tem toda uma infinidade de recursos dentro da suíte de aplicativos do Copilot que vai funcionar
no seu dia a dia. E aí, o intuito em si sempre vai ser o quê? Trazer a produtividade, trazer a segurança dos dados, trazer uma questão muito mais analítica de quem está tratando essa ferramenta dentro do seu dia a dia de trabalho. Deixar a pessoa muito mais confortável com o seu dia a dia de trabalho, numa evolução de tecnologia e, consequentemente, numa evolução das pessoas que utilizam, numa evolução humana junto com a inteligência artificial. Então, ela vai trazer muito mais contexto para vocês, muito mais insights de utilização nas ferramentas para o seu dia a dia, tá? Então, o Copilot, a inteligência artificial dentro do mercado está vindo para roubar empregos, para roubar funções em si. Jamais. Principalmente pelo o nome que a Microsoft traz para essa ferramenta poderosa. É Copilot, é um copiloto. Ainda vai precisar de uma função humana ali, uma função analítica para dar os comandos. Ele em si, se você não digitar o que você precisa fazer dentro do Word, o que você precisa fazer dentro do Excel, dentro dos recursos do 365, ele não vai fazer nada. Então, ele precisa ainda que alguém dê para ele as instruções do que ele precisa fazer. Deixar você muito mais analítico no que você precisa fazer, no que você pede para a ferramenta. Então, ela vem num contexto de crescimento em si, tanto da tecnologia quanto do seu dia a dia de trabalho. Te deixar mais livre para você executar outras tarefas, você demandar ali do Copilot para ele fazer as coisas e você fazer outras demandas. Então, deixar muito mais produtivo o seu dia a dia de trabalho, tá? Então, o Copilot em si, ele traz todo esse contexto, tá? Segurança, compliance, a privacidade dos seus dados e uma inteligência artificial responsável. Então, a Microsoft, ela garante, principalmente porque ela vem no conceito de uma empresa global, multinacional, trazer os conceitos de GDPR, principalmente, dentro de padrões de privacidade de dados, num conceito de classificação da ISO 27018, que é um contexto internacional para proteção e privacidade dos dados em nuvem no mundo. Então, é uma ferramenta que ela já vem num contexto totalmente pronto para você utilizar e totalmente seguro, onde os seus dados ele vai ser desenvolvido dentro da sua base, dentro da sua capacidade, dentro do seu tenant ali fechadinho de forma comercial, sem que você tenha nenhum tipo de vazamento de dados pela inteligência artificial. Lógico, a gente pode ter aí outro tipo de vazamentos de dados, como vazamento de credencial de identidade e afins, mas a parte importante aqui do Copilot em si é que ele em si, por ser uma inteligência artificial, não é ele quem vai vazar os seus dados. Pode ser por outras coisas, que a gente também pode tratar aí com Entra ID, acesso condicional, que vai trazer outras funcionalidades e vai completar a parte de segurança, o seu ciclo de segurança para a utilização do Copilot, mas não é ele que vai vazar os seus dados na sua rede, dentro da internet. Ele é uma ferramenta totalmente capacitada e desenvolvida para abranger os seus dados com total responsabilidade e cumprindo todas as legislações vigentes para a proteção dos seus dados. Então, toda a privacidade aplicada para qualquer ferramenta da Microsoft hoje é também aplicada para qualquer inteligência artificial que a Microsoft está colocando no mercado. Não só no Copilot para o 365, mas também no Copilot para o Fabric, para o Power Platform, Copilot Security, que aí ele já vai pegar muito mais nessa parte de segurança, o Azure OpenAI. Então, todas essas inteligências artificiais que hoje estão dentro do catálogo da Microsoft em si, todas elas são desenvolvidas com esse contexto, tá? Com esse conceito de cumprir todas as leis de proteção e privacidade de dados. Então, vocês podem ter uma solução de inteligência artificial totalmente segura,
abrangendo todos os conceitos e funcionalidades do que vocês precisam para deixar o seu dia a dia muito mais produtivo, muito mais leal, trazendo dentro das funcionalidades do que cada usuário pode ou não tratar de dados e trazendo aí um conceito muito mais expressivo, muito mais quente que está no mercado da inteligência artificial para o seu dia a dia de trabalho, tá? Então, a promessa da inteligência artificial hoje é real, ela já está funcionando, é algo que já está no dia a dia de trabalho. Então, toda organização que hoje se alimenta, que se adequa, que utiliza inteligência artificial, ela já está um passo à frente no mercado, porque ela reconecta todas as partes da organização e transforma a maneira de trabalhar em si. Então, hoje, se você está se aderindo, está se utilizando hoje de uma inteligência artificial para deixar o seu dia a dia de trabalho mais simples, mais maleável, você está a um passo a mais no mercado. Então, a gente acredita que existe fases de adoção do Copilot, que é você ter totalmente a sua produtividade fundamental dentro da empresa, que é você fazer a utilização dos recursos do que você tem de um Office 365, de um Microsoft 365 já em uso, para depois você fazer a adesão do Copilot. Então, ele sempre tem o seu plano de adoção, e isso vai junto do contexto de jornada de adoção do Copilot em si, porque não adianta nada você e comprar o Copilot se você não tem uma produtividade fundamental na sua empresa, se você não tem os recursos de Teams, SharePoint, Outlook, OneNote, já no seu dia a dia incorporado ali no uso da empresa. A inteligência artificial do Copilot, ele vai fazer o uso dessa tecnologia. Então, ela tem que estar ali enraizada no uso de todos os usuários, para que você tenha uma ferramenta de inteligência artificial rolando ali do outro lado, totalmente fundamentada, totalmente rica de dados, como ele vai ter ali todo o seu contexto de calendários, e-mails, chats do Teams, dados do que é trafegado ali dentro do SharePoint, uma busca avançada de um arquivo, por exemplo, ele tem que trazer, você tem que ter todas essas ferramentas totalmente fundamentadas dentro da organização. Então, existe sempre um plano de ação para você ter uma tecnologia, uma inovação dessa que vem sempre do mercado, da mesma forma que outras funcionalidades do Copilot, aí, o Copilot do Fabric, e o Security Copilot, o Security para o Power Platform, ele vai consumir os dados do que você está utilizando, da mesma forma do 365. Então, para você pensar em um segundo passo nessa evolução da inteligência artificial dentro da sua organização, a gente tem modelos para você fazer da jornada de adequação, de utilização para o Copilot. Eu vou trazer um pouquinho mais rico de detalhes daqui a pouco, mas ela vai trazer todo esse contexto de produtividade, de ambientalização dos seus dados, como que você está tratando, se você tem a segurança nativa dentro do seu tenant, mesmo se for uma licença ali de mínima utilização de segurança, esse mínimo já é o máximo de segurança que você tem dentro do licenciamento para garantir que seus dados vão estar totalmente seguros dentro do tenant. Então, toda a fundamentação de utilização dos dados de maneira adequada para a utilização do Copilot. Tá? Então, tem sempre a adequação para você ter aí os seus planos da sua jornada de utilização. Tá? O que é a produtividade fundamentada? É saber se você está pronto, se todos os seus usuários estão capacitados dentro de uma ferramenta segura para ser alimentado pelo IA. Então, apresentar a inteligência artificial para os seus usuários, saber como eles precisam utilizar ela, como que ela protege os seus dados de forma comercial, preparar eles para um futuro de trabalho moderno. Então, trazer eles para uma realidade que hoje já é real.
mas capacitar eles para essa nova realidade da inteligência artificial. É saber se você está padronizado com todas as utilizações que tem dentro do 365. Enriquecer essa experiência, como eu mencionei. O Copilot ele vai pegar todos os seus dados do que você tem ali no Tenant para se alimentar deles e trazer todos esses dados de evidência para o seu dia a dia. Então, você precisa padronizar o uso dessas tecnologias. Quantas vezes eu já não vi empresas que fazem utilização de 3, 4 ferramentas de comunicação, sendo que tem aí a contratação dentro do mesmo licenciamento do Teams, por exemplo. O Copilot ele vai estar dentro do Teams. Então, o usuário que ele não está utilizando o Teams, não tem os dados enriquecidos ali no Teams, é um usuário que ele não vai conseguir utilizar todas as funcionalidades que o Copilot pode entregar para ele. Então, você padronizar essa utilização dos recursos do 365 dentro da sua organização é algo fundamental quando a gente pensa nessa questão de inteligência artificial. Trazer todos esses dados que são utilizados na organização, seja ele confidencial ou não, sendo que confidencial ele vai trazer o conceito também da mesma forma que você aplica uma questão de DLP no Office 365, que eles têm features ali para você aplicar, políticas de DLP, de confidencialidade de dados, de você se proteger para uma questão de vazamento de dados em si, ele vai se fundamentar nessas questões. Então, se você tem um licenciamento hoje que ele é rico na parte de segurança, que ele vai trazer questões de classificação de informação, uma rotulagem de dados para uma questão de vazamento de dados, te proteger para esse tipo de cenário, você fazer a utilização desse recurso. Então, o primeiro passo em si para você entrar de cara para uma questão de inteligência artificial, entrar de cara para a utilização do Copilot dentro da sua organização, dentro do seu dia a dia de trabalho, é utilizar de forma abrangente todos os recursos que você tem dentro do seu licenciamento de 365. A partir de quando você tem toda uma padronização de utilização dos seus recursos, toda a classificação e rotulagem de informação de um DLP, de um Information Protection, e todos os seus usuários já capacitados para utilizar uma inteligência artificial, você consegue colocar esse licenciamento para rodar dentro da sua empresa de forma limpa, de forma transparente para todo mundo, e se protegendo, que é a parte principal de utilização de qualquer ferramenta, tá? Então, ele vem na sua jornada de utilização, essa produtividade fundamental, trazer a padronização do que você precisa para o seu dia a dia de trabalho com o 365. A partir de quando você tem essa padronização, você consegue utilizar todos os recursos ali do Copilot, esse potencial dessa ferramenta, que é totalmente poderosa, é uma ferramenta muito poderosa dentro do mercado, que vai trazer uma experiência muito relevante para você, de forma muito mais saudável. Então, a partir de quando a gente consegue trilhar isso daqui, a gente já consegue fazer uma implantação do Copilot muito mais clean, muito mais leve dentro do ambiente de vocês, porque aí é mais questão de cultura e começar a utilizar essa inteligência artificial. Tá? Então, a eficiência do trabalho com o Copilot, ele não se resume só a você fazer todas essas questões do seu dia a dia, tal, Word. É resumir um PDF longo, vamos supor, eu estou com um PDF de 70 páginas, reduzir isso para 10, resumir isso para o mínimo. Então, você pegar aí um PDF de 20 páginas, cheios de jargões ali, com 5 marcadores dentro do Copilot que ele vai funcionar. Então, você consegue ter esse dia a dia, fazer um rascunho do e-mail com conteúdo social. Então, você pegar ali todo o seu e-mail que você tem ali do dia a dia de trabalho, você pedir para o Copilot fazer uma resposta já expressiva, que ele vai ler toda aquela thread de e-mail, todo aquele histórico do que está rolando
para você colocar uma resposta expressiva dentro do que você precisa. Gerar imagens, hoje o Copilot ele tem possibilidade de gerar imagens também, com eficiência. Então, leituras de OKRs, por exemplo, ele já está trazendo para dentro dessa tecnologia de inteligência artificial para você ler uma imagem, traduzir ela em texto de forma sob demanda ali por um e-mail, redes sociais e muito mais. Ele está pronto sempre para aprender e para ensinar também, porque ele vai coletar conteúdos diretamente da internet para te trazer algumas respostas de perguntas que você possa fazer para ele. Então, ele vai trazer algumas questões até fundamentadas em links se for até, eu costumo utilizar bastante aqui no meu dia a dia para perguntar referente a algum recurso ou outro diretamente para o Copilot Chat, ele traz para mim a resposta já diretamente com o link da internet da onde ele está coletando essa resposta que ele está dando. Então, ele vai te dar um insumo consolidado para o seu dia a dia. Então, é essa questão que o Copilot ele traz diretamente para a internet, para o seu dia a dia, deixando muito mais simplificado também. Então, você consegue ter respostas muito mais rápidas e muito mais específicas, de acordo com a complexibilidade de cada caso. Então, faz qualquer pergunta para o Copilot ali, desde a mais simples até a mais complexa, ele vai te trazer um conteúdo com a confirmação de um link da onde ele está coletando aquela informação. Então, você consegue ainda validar essa informação diretamente no site oficial de documentação, como eu utilizo aqui no meu dia a dia. Documentação oficial Microsoft é um mundo, é um mar. Então, ele muito tem me ajudado no dia a dia, que eu não preciso buscar item por item ali dentro da documentação, eu posso questionar ele ali, que ele vai trazer a informação da documentação oficial de forma simplificada. Então, é algo que ele vai trazer uma eficiência também para o seu dia a dia. É uma ferramenta que ela vem com o conceito de liberar um potencial do usuário, um potencial do funcionário de forma muito mais expressiva no mercado, tá? Então, por que contratar o Copilot? Por que ele é poderoso? Por que ele protege os seus dados? O Copilot, dentro do meio corporativo, ele vem com esse conceito da proteção de dados, principalmente porque ele não salva nenhum tipo de prótons de resposta. Ele não salva nenhuma resposta que ele te dá. Ele vai te dar aquela resposta, vai te dar um algoritmo, vai te dar alguma coisa. Se você não manusear aqueles dados como se você tivesse feito eles, esses dados vão ser perdidos. Você vai ter que ressolicitar para a ferramenta para ela fazer tudo o que ela precisa ali de acordo com a sua necessidade. E ela nem usa modelos já treinados do mercado. Cada cliente, cada tenant tem seus dados próprios. Cada usuário tem seu meio de utilização dos dados da empresa. Então, cada um vai ter a sua experiência totalmente diferente ali, de acordo com a sua utilização. Então, não é algo que vai ser tipo, o Copilot é o mesmo para todo mundo. Ele é a mesma ferramenta, mas a experiência de utilização é de cada usuário. Cada usuário vai ter a sua experiência de utilização com a mesma ferramenta, mas cada um contendo ali o seu contexto. E ele é incluso dentro do Entra ID. Então, algo principal ali, fundamental, que entra na questão tipo, esse usuário ele não pode mexer nesse tipo de dados. Se você tem uma classificação, uma rotulagem, um permissionamento já diretamente no seu AD e o Office 365 está sincronizado com o seu AD, trazendo toda essa questão de permissão, ou se você já tem licenciamento premium ali, que traz o Entra ID P1, o Entra ID P2, com permissionamentos de usuários classificados ali dentro do SharePoint, tudo certinho, ele vai trazer de acordo com o nível de permissão que o usuário tem para utilizar cada dado. Então, o usuário ali que está trabalhando no seu dia a dia de venda, ele vai ter acesso ao conteúdo do SharePoint ali do financeiro.
de forma alguma, porque ele vai trazer toda essa questão do permissionamento do que está tanto no seu Entra ID quanto no seu SharePoint, todo o permissionamento da sua rede com os dados do que ele pode ou não utilizar, tá? Então, nessa parte de dados corporativo, totalmente protegido, não é algo que vai ficar aberto para todos os usuários, somente os dados que cada usuário tem permissão de utilizar. Então é extremamente importante que você tenha toda a classificação, toda a rotulagem de dados ali, para que cada usuário utilize e acesse os dados que são compatíveis com a utilização do dia a dia de cada um, tá? Então, ele traz também um acesso poderoso de modelos de inteligência artificial já construídos no mercado. O Copilot ele vem de uma evolução constante de texto e utiliza o ChatGPT 4 para transformar os seus textos em si. As respostas que ele dá ali, ele traz diretamente de uma evolução que vem no conceito do ChatGPT 4, do DALL-E 3 para as imagens, que seria na leitura de uma imagem ali. Então, todo o usuário que tem a utilização ali dessa inteligência artificial, sem mencionar que esse acesso não tem custo, quando você tem uma classificação, uma rotulagem ali do Entra ID P1, por exemplo, numa licença qualificada, um 365E3, por exemplo, o usuário ele já consegue ter esses tipos de recurso que vai trazer diretamente numa construção de modelo de inteligência artificial do mercado dentro do Copilot em si. Então, ele vai trazer o contexto do Copilot que você está contratando aqui para o 365 com o permissionamento do Entra ID e vai trazer tudo pronto ali do ChatGPT 4, do DALL-E 3, dentro do mercado, para uma leitura de imagem, uma questão de texto muito mais facilitada, muito mais transparente e atual, que ele cita a fonte de dados através de respostas da sua organização, dos dados que você próprio fornece, se não for dados próprios fornece que dentro do Microsoft Graph, ele vai pegar esse conhecimento sem uma fonte, sem um corte, um conhecimento diretamente da internet, baseado no índice de pesquisa do Bing, por exemplo. Então, ele vai trazer algo muito mais transparente, com as citações, como eu mencionei, como links, da onde que ele está pegando esse tipo de informação, para você fazer uma dupla checagem. Pedi aqui para o Copilot criar um texto, ele trouxe esse texto, mas cheio de links aqui. É bom que você valide, porque ele está fazendo uma construção de texto, está dando uma resposta de acordo com a sua necessidade do que você perguntou ali para ele, e já está trazendo um conceito da onde que foi citado essa informação, da onde que está hospedada essa informação, para você fazer uma dupla checagem. Normalmente, 99% dos casos que eu peguei aqui, testando o Bing Chat Copilot ali, ele trouxe respostas condizentes com a minha pergunta, já com links oficiais, seja ele Microsoft ou não, de documentações específicas. Então, ele não vai te trazer uma informação de um blog de alguém que está falando. Ele vai trazer de um conceito muito mais específico dentro do mercado, de uma resposta muito mais complexa, de algo que você pode confiar ali que aquele dado é válido, mas você pode também fazer a sua dupla checagem, porque ele vai te trazer os links da onde ele está coletando aquele tipo de informação para te trazer a resposta, que é extremamente importante e deixa o seu dia a dia de trabalho muito mais simplificado, tá? Falando agora na parte de licenciamento, tá? A Microsoft, ela evoluiu nessa parte de licenciamento do dia 16 de março de 2023, quando eles oficialmente lançaram o Copilot no mercado, e dia 18 de janeiro eles fizeram novas alterações. Então, trouxeram para nós, parceiros, como o Copilot ele vai funcionar novamente aí no mercado, com questões de segurança essencial,
Autenticação multifator, que já é algo que, caramba, falar a verdade, falo direto de autenticação multifator, porque é algo que é o mínimo de segurança que a gente precisa para qualquer licenciamento de 365. Todos os licenciamentos de 365 já entrega isso, e o Copilot ele vai se basear muito num controle de segurança essencial, principalmente com acesso à autenticação multifator. Se você tem ali muito mais funcionalidades de segurança do seu 365, como eu mencionei, 365 ele traz ali o mínimo de segurança, um Exchange Online Protection, onde você faz uma proteção anti-spam. O Office 365 E3, por exemplo, traz questões de DLP, de Information Protection. Então ele vai utilizar esses controles de segurança do que você já está aplicado para trazer um conceito muito mais elevado nessa parte de segurança, tá? Hoje o Copilot em si, ele está liberado para outros licenciamentos, além do Microsoft 365 E3 e E5, como a Microsoft tinha divulgado já em 2023. Mas ele vai ser muito mais efetivo nessa parte de segurança, nos termos de políticas que vocês utilizam, no acesso condicional que é aplicado diretamente para o acesso ou não no dispositivo do usuário, na identidade do usuário, a restrição de acesso aos arquivos e pastas corporativas. Então, a classificação da informação tem que ser muito mais abrangente ali, que o Copilot ele vai utilizar esses recursos para disponibilizar para os seus usuários. O e-discovery, para você fazer uma descoberta eletrônica, o Copilot ele consegue ter um potencial de verificar, você puxar por uma palavra-chave, encontre esse arquivo dentro do meu SharePoint. Ele vai trazer pelo nome do arquivo ali, onde que aquele arquivo está hospedado dentro do SharePoint. Então, você colocando essa parte de segurança que você tem no licenciamento, adotando ela no seu dia a dia, o Copilot ele vai utilizar esses controles que você já tem aplicado no 365 e potencializar eles dentro da inteligência artificial. Se você está procurando um arquivo que você não tem permissão em si, talvez ele possa colocar ali que você configure para o usuário saber que existe aquele arquivo, mas que ele não tem permissão de leitura. Então, você pode configurar ali alguns controles de segurança mais abrangentes de acordo com as políticas que você coloca dentro dos termos de utilização. Então, você consegue ter muito mais expressão na sua parte de segurança no seu dia a dia de trabalho, tá? E como eu estava mencionando desde o início aqui da nossa apresentação, o Copilot ele funciona a partir da sua experiência da jornada de adoção da inteligência artificial. Então, tem toda uma preparação do seu dia a dia, dos seus usuários, uma preparação educacional, você ter uma cultura implantada, uma cultura adotada, ter uma padronização do seu licenciamento, ter toda uma questão de uso do seu potencial. Então, utilizar todo o seu potencial de um 365 Business Premium, todo o seu potencial do seu 365 E3, do E5, utilizar ele para que a inteligência artificial consiga potencializar essa solução do que você já tem no seu dia a dia, que você já tem ali incorporada na sua organização, de forma que você implementa de forma integral para todos os usuários, com uma coleta de análise simples de todos os dados, um planejamento melhor, uma otimização, uma inovação contínua no seu dia a dia e uma preparação não só para a utilização do Microsoft 365 Copilot, mas também de todas as outras funcionalidades que o Copilot pode entregar para o dia a dia da empresa. Vai ter um Copilot para o Fabric, que ele vai te ajudar da mesma forma que ele vai te deixar muito mais produtivo aqui no 365, mas vai te deixar muito mais produtivo ali no Power BI também, com especificações.
Então, ele traz nesse contexto, você tem que adotar sempre uma jornada quando a gente fala da inteligência artificial, para ter uma implantação diretamente na sua empresa saudável. Não sair, estou utilizando aqui o Copilot não funciona, não está trazendo as informações precisas, tá, mas vamos saber o porquê. Tem toda a preparação, todos os usuários estão utilizando ali o SharePoint, o Outlook, o Teams, o Word, o Excel no seu dia a dia de trabalho, tem toda a parte de segurança implantada. Então, vamos dar um passinho aqui atrás antes. Vamos primeiro fazer a adoção do que você tem contratado, do que você tem hoje disponível no seu licenciamento da Microsoft e partir e começar um step a partir daqui, dessa jornada. Fazer a adoção dessa cultura, uma preparação educacional, uma padronização da utilização de ferramentas, workloads, que tem dentro do 365, para que o Copilot tenha a inteligência total, todo embasamento de dados, para entregar algo consolidado no seu dia de trabalho. Então, vamos fazer uso dessa jornada. Vamos conectar aqui com a Brasoft, fazer uso da nossa área de inteligência artificial, liderada aqui pelo Reinaldo Roxo, para fazer essa adoção da jornada dentro da sua empresa, não só para o Microsoft 365 Copilot, mas para toda a inteligência artificial que a Microsoft tem disponível para entregar, que a Brasoft consegue entregar para vocês também. Então, vamos, dentro desse contexto, adotar aqui na jornada de adoção da inteligência artificial, para a gente fazer aí toda a ajuda, alavancar a utilização dos seus recursos, alavancar para onde vocês desejam utilizar todos os recursos de inteligência artificial. Hoje o Copilot ele não está disponível só no licenciamento, como a Microsoft colocou lá em setembro de 2023, que era somente no Microsoft 365 E3 e E5. Hoje, licenciamento, cenários que tem Office 365 E3, dentro de educacional, clientes educacionais aí que queiram utilizar para os seus professores, para os administrativos, já podem fazer adesão do licenciamento do Copilot. Pequenas e médias empresas que estão utilizando Business Standard, Business Premium, são clientes com até 300 usuários, já pode utilizar o Copilot no seu dia a dia. Então, hoje, a Microsoft estende para todos os clientes que tenham esses licenciamentos a possibilidade de utilizar o Copilot. Então, com o tempo, a visão da Microsoft vem para expandir a utilização, principalmente para os usuários do Entra ID mais para frente, para as questões de acesso condicional, multifator de autenticação, onde o usuário pode ou não acessar os dados, conceito de segurança, onde ela vai principalmente evoluir para o Security Copilot, te trazer um embasamento para uma próxima possibilidade de segurança, de uma inteligência artificial muito mais voltada para a parte de segurança, para um SOC, para uma área de compliance de dados, de governança de dados. Então, o Microsoft 365 ele não é só uma inteligência artificial aqui para você utilizar na suíte do seu 365. Ele já vai te preparar para os próximos passos de uma evolução de inteligência artificial para um Security Copilot, por exemplo. Então, todas essas funcionalidades do que você tem aqui para trabalhar no seu dia a dia, no seu conceito de utilização, onde ele pode te potencializar, utilizar a ferramenta com muito mais expressão, muito mais liberdade dentro desse licenciamento, vai partir por um conceito de evolução do que você pode entregar também, tá? E o Copilot em si, como eu mencionei, ele vem de uma família de inteligências artificiais muito mais robusta dentro do portfólio Brasoft, do portfólio Microsoft. Ele conta aí com o Copilot para o 365, o Security Copilot ele está ainda em preview, está em beta testes aí com alguns clientes, mas a tendência da
mesma forma que o Copilot para o 365, é que seja liberado para o mercado, depois seja liberado para um nicho muito maior e que seja aberto depois para todos os usuários. O Sales Copilot ele já está disponível aí para você fazer a utilização a partir de quando você tem um Dynamics com um 365, você consegue já utilizar ele dentro do seu Outlook, dentro do seu Teams, para fazer algumas questões de resumo para vendas em si. O Copilot Chat Enterprise para você fazer a utilização, o Copilot para o Power Platform, o que é um Copilot que ele vem bem no contexto para você utilizar dentro do Fabric, dentro do contexto de Power BI, Power Automate, Power Apps. Copilot Studio, que é o antigo Power Virtual Agents, ele vem agora como Copilot Studio. Windows Copilot, GitHub Copilot, Azure OpenAI, e dentro da Brasoftware a gente tem o Neura, que é uma inteligência artificial Brasoftware da nossa equipe de inovação. E Brasoftware, elas não é só Microsoft, ela tem outros fabricantes dentro do nosso portfólio. A gente traz também questões do Adobe, da Autodesk, são inteligências artificiais que está dentro do nosso portfólio. Então, eu falei aqui muito especificadamente do Microsoft 365 Copilot, que está dentro aí da caixinha onde Modern Work, Security trata juntamente com o Reinaldo Roxo, que é uma área específica de inteligência artificial aqui na Brasoftware, é totalmente dedicado para essa parte de inovação de inteligência artificial. Então, ele vai trazer todo esse leque total aqui para vocês. Pô, eu preciso saber um pouco mais do GitHub Copilot. Traz essa demanda para a gente, o Reinaldo está aí totalmente disponível para ajudar com toda essa demanda. Então, não se resume somente ao Copilot para o 365, mas a gente tem um leque de oportunidades com inteligência artificial aqui que a gente pode utilizar no nosso dia a dia de trabalho, que todas elas são feitas para potencializar o trabalho da empresa em si. É uma coisa que o Reinaldo fez questão de apresentar. Eu assisti uma apresentação dele e eu faço questão aqui de mencionar aqui para vocês a missão da Brasoftware. A missão da Brasoftware é proporcionar a mais moderna tecnologia para todas as empresas, instituições e usuários, através de uma solução de software e serviço de tecnologia. Então, contem com a Brasoftware como seu parceiro de tecnologia, não só para licenciamento de 365, não só para a Microsoft, não só para o Copilot dentro do 365, mas todas as questões de tecnologia que a empresa venha a ter necessidade. Estamos aqui como um parceiro de vocês para trazer uma mais nova tecnologia, uma inovação para vocês, um conceito de uso, uma adoção, uma jornada para que vocês tenham aí a utilização de licenciamento, de recursos Microsoft, de parte de segurança, de inteligência artificial, que é algo que está muito forte aqui no mercado, para o seu dia a dia de trabalho, para os seus usuários finais, para dentro da sua instituição. Tragam isso, que isso é a nossa missão. Eu falo hoje com todo orgulho dessa empresa, que é uma missão valorosa, que está aí dentro do mercado, e não se faz menos que está há mais de 36 anos no mercado aí, muito forte e muito expressiva aí, principalmente com soluções Microsoft crescendo muito e muito. É isso que eu tinha para entregar para vocês, espero que tenha sido um conteúdo rico, referente à inteligência artificial. Toda questão que vocês queiram, a gente tem uma página no nosso website dedicado principalmente a Copilot, a inteligência artificial. Tem um forms lá que você pode preencher. Vou ver junto com a nossa equipe aqui para mandar como um agradecimento de e-mail para vocês também esse forms. Tragam essas demandas. Vamos tratá-las internamente dentro de casa, seja ela junto com a equipe de MW, seja ela com outras equipes capacitadas aqui da Brasoftware, mas vamos trazer aí dentro de um contexto geral e sair do outro lado com a melhor solução, tá? Obrigado, Fabi. Passo a palavra novamente aí a você.
Obrigado você, Danilo. Parabéns pela apresentação, obrigado pelo conteúdo. Faço um agradecimento especial às pessoas que interagiram com a gente aqui no chat. A gente ainda está respondendo, são muitas interações e essa é a ideia. Obrigado a todos que participaram. Obrigado a todos que ficaram com a gente aqui até o final. Nós vamos disponibilizar essa gravação agora ao final e espero revê-los em breve na nossa próxima live. Um grande abraço a todos e um excelente restante de dia. Grande abraço, pessoal. Obrigado. Forte abraço, tchau, tchau.